O Império Bizantino foi um império que surgiu por meio da divisão do Império Romano, feito pelo imperador Teodósio, em 395 d.C. Esse império ficou conhecido também como o Império Romano do Oriente. Sua capital era Constantinopla, antiga Bizâncio, que por conta de sua posição geográfica possibilitou o sucesso comercial. A cidade de Constantinopla, antes denominada Bizâncio, havia sido rebatizada pelo imperador Constantino no ano 330. Situada numa posição privilegiada entre a Europa e a Ásia, na passagem do Mar de Mármara para o Mar Negro, Constantinopla se tornou o ponto principal para os comerciantes que circulavam entre o Oriente e o Ocidente. A cidade possuía diversas manufaturas, como as de seda, e um comércio bastante desenvolvido. Devido à sua riqueza econômica, a cidade era alvo de intensos ataques militares de povos orientais e até dos árabes. A cidade possuía gigantescas e resistentes muralhas, que a cercavam e a protegiam. A sociedade no Império Bizantino era conhecida como patriarcal e não abria espaço para a participação das mulheres, que eram na época metade da população. As classes sociais eram compostas por pessoas pobres, camponeses e soldados e até comerciantes. O cristianismo predominou como a principal religião no Império Bizantino, e o imperador passou a ser considerado como um dos chefes da igreja, e esta união ficou conhecida como Cesaropapismo, que significa César mais Papa, ou melhor dizendo, o sistema de teocracia reinava no Império Bizantino. A Igreja Oriental utilizava a língua local nos seus cultos e não admitiam as imagens tridimensionais. Já a Igreja localizada no Ocidente não reconhecia o imperador como um chefe e empregava o latim como língua nas suas cerimônias e veneravam também esculturas. As diferenças de culturas entre o Oriente e o Ocidente e as disputas pelo poder entre o Papa e o Imperador acabaram provocando uma divisão da Igreja em 1054, criando uma cristandade ocidental, chefiada pelo Papa, e uma oriental dirigida por um grupo de bispos e o Imperador. A partir desse momento, a Igreja Oriental passou a ser conhecida como ortodoxa. A arte no Império Bizantino teve a forte influência do cristianismo em suas produções. Com o poder do imperador atingindo o âmbito religioso, ele também se tornou uma figura marcante e presente nas obras artísticas feitas no Império. Nas pinturas, o imperador é retratado ao lado da figura de Jesus Cristo, uma forma de dizer que ele era o mensageiro entre os homens e o céu. Uma das principais características dessa arte era a frontalidade, ou seja, as figuras eram representadas em posição frontal e rígida. Como a cidade de Constantinopla era localizada entre dois continentes, ela foi de suma importância para a expansão do cristianismo. O governo no Império Bizantino se concentrava nas mãos do imperador. Ele possuía o poder absoluto e o Senado perdeu sua força política no Império e acabou se tornando um conselho honorário. O Império foi se estabelecendo por meio da concessão de títulos aos nobres e o poder era emanado nas mãos do imperador. Então, os trabalhadores da administração imperial tinham seus poderes e os cargos públicos cobiçados por muitos. O Império Bizantino atingiu seu auge durante o reinado do imperador Justiniano, que aconteceu entre os anos de 527 a 565 d.C. Justiniano governou o Império Oriental e tratou de expandir o território bizantino, chegando até a reconquistar o que havia sido perdido pelo Império Romano do Ocidente, logo após a invasão dos bárbaros.
As tropas bizantinas reconquistaram Roma, o norte da África e a Península Ibérica, que haviam sido conquistadas pelos germânicos. Além da expansão territorial, Justiniano preservou as leis romanas e criou o Código de Direito Civil, que era um conjunto das leis elaboradas nos tempos do auge de Roma. Justiniano também investiu na construção de grandes edifícios, como o Palácio Imperial e a Igreja de Santa Sofia. Durante o seu reinado, Justiniano enfrentou a revolta de Nica, que aconteceu em 532. As causas das revoltas foram a fome, a falta de moradias e os altos impostos que eram pagos pela população. O auge dessa revolta foi a corrida de cavalos que aconteceu no hipódromo de Constantinopla, que acabou resultando em uma dúvida quanto ao real vencedor da corrida. Isso fez com que a revolta que se sentia com as condições sociais se transformasse no questionamento sobre o real resultado da corrida. As tropas de Justiniano, então, conseguiram deter a revolta da população. Após o auge do reinado de Justiniano no século VI, o Império Bizantino não expandiu mais seu território e seguiram durante anos sendo um dos maiores impérios da Idade Medieval. Mas o que provocou a queda do Império Bizantino? A queda do Império Bizantino começou a acontecer entre os séculos X a XV. Além das pressões dos povos e impérios nas suas fronteiras orientais, o Império acabou sendo alvo novamente de conquistadores. Além disso, sofreram com a Quarta Cruzada, que atacou Constantinopla e instalaram na região o Patriarcado Latino. Para concretizar o fim do Império Bizantino, o Império Otomano conquistou os Balcãs e a Ásia Menor, e o que sobrou do Império foi a cidade de Constantinopla. Então, em 1453, o sultão otomano Maomé II destruiu as muralhas de Constantinopla com poderosos canhões e conquistou a cidade. Os otomanos, logo após a conquista, mudaram o nome da cidade, que se passou a se chamar Istambul, e a transformaram na sua capital.